Representational State Transfer, ou transferência representacional de estado em português. Então o REST é um estilo arquitetônico, REST é arquitetura, REST não é tecnologia, REST é uma definição arquitetônica de construção de software. Professor, eu quero usar REST com C# via web. Pode. Professor, eu quero usar o REST em uma rede que não vai trafegar sobre HTTP, é um outro protocolo com as mesmas características. Pode. Opa, como assim? Não é HTTP só? Já vamos ver isso. Então, é um estilo arquitetônico para sistemas hipermídia distribuídos. Distribuídos porque não precisa estar necessariamente na sua máquina, na mesma máquina que um cliente e servidor estão rodando. Apresentado pela primeira vez por esse cara aqui. Então, o Roy Fielding, em 2000, ele descreveu a arquitetura REST. Isso que foi a dissertação do Roy. A partir disso, criaram-se mecanismos, formas de implementar, aplicar a tecnologia ao REST. Então, como qualquer outro estilo de arquitetura, o REST também tem suas próprias restrições de orientação, as constraints. Então, o REST, para ser REST, ele define princípios. Em número de 6, são 6 princípios que devem ser seguidos para que sua aplicação seja, ou sua API, aí o REST vai dar vazão à construção de APIs, por isso que eu quis explicar antes a API. Então, um número de 6 restrições, 6 padrões, princípios padrões que regem a arquitetura. Então, devem ser satisfeitas se uma interface precisa ser definida como RESTful. E essa palavrinha, o full aqui, significaria o completo ou cheio, certo? Então, eu tenho uma API REST. Ela é RESTful. Ela atende a todas as restrições REST. Entendeu? Por isso que eu falei lá no início que RESTful REST é uma questão mais semântica. Não atende a tudo. Tá bom, então atende REST parcialmente. Mas ela é REST, então RESTful não é. Mas eu aplico padrões REST. Ok, então a minha API aplica padrões REST, mas não na sua totalidade. Compreenderam aí o joguinho de palavras? Tem uma questão mercadológica aqui e tudo mais, mas também tem uma questão de seguir os 6 padrões, ter uma qualidade e uma robustez esperada para a sua aplicação. Então, quais são esses princípios que eu citei? Cliente-servidor. Tem que ser client-server. Isto significa que ao separar as questões da interface do usuário das questões de armazenamento de dados, melhoramos a portabilidade da interface do usuário em várias plataformas e melhoramos a escalabilidade simplificando os componentes do servidor. Eu prefiro dizer que o objetivo dessa restrição é você ter uma interface de usuário, um front-end, e ter um back-end que se encarrega necessariamente da persistência de dados, armazenamento de dados. Podendo ou não, ele não cita isso, implementar lógicas de domínio nesse armazenamento de dados. Aí tudo depende da estratégia do teu software, né? Mas isso garante o quê? Me garante que eu consiga criar aplicações onde a interface do usuário, o front-end, possa ser mais facilmente migrável em tecnologias e plataformas. A teoria aqui é para que garantisse uma separação de contextos, onde eu me preocupasse com a interface na interface e me preocupasse com os dados e lógica no back-end. Segundo estado, ele tem que ser sem estado. Desculpe, segundo estado não. Segundo princípio, ele tem que ser sem estado, stateless, não manter estado. O que é manter um estado? Sabe quando você conecta via FTP um servidor? FTP é o File Transfer Protocol. Ele cria uma comunicação, ele cria um canal de comunicação. Ele mantém o estado de comunicação entre as duas pontas, entre o cliente e o servidor. Que estado é esse? Existe lá o handshaking, né? O cliente diz, olha, quero usar teu serviço, o servidor diz, legal, eu reconheço você está usando o protocolo certinho, utiliza esse canal aqui. O cliente pede dados, por exemplo, transferência de um arquivo, e o servidor devolve esses dados, mas mantém, a partir do momento que se cria a primeira conexão, este canal, esta via fica aberta. Uma comunicação stateless, sem estado, cada solicitação do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para entender a solicitação. Então, o cliente, ele tem que informar quem ele é todas as vezes que ele faz uma solicitação.
Se houve uma conexão anterior, se houve uma conversa anterior recente, o cliente deve informar o estado da última conversação. Ele deve informar uma identificação da última conversação para que o servidor tome uma decisão em cima daquela solicitação, usando também esses dados de uma última comunicação, de uma comunicação recente. Cada requisição deve conter todas as informações necessárias para entender a solicitação e não pode tirar proveito de qualquer contexto armazenado no servidor. O cliente não pode tirar proveito, ele só informa, esta é a requisição, quem toma a decisão. Esta é a requisição, este sou eu, você já me identificou com este token, por exemplo, agora eu quero isto, quero este recurso. Aí o servidor toma a decisão. Não é o cliente que se aproveita desse estado de comunicação. Então, o estado da sessão é, portanto, mantido inteiramente no cliente. O que acontece comumente é o cliente, uma primeira comunicação, o cliente faz a solicitação. O servidor devolve com informações da sessão. Ele abre uma sessão para comunicar com aquele cliente. Quem é aquele cliente? Um navegador, um aplicativo mobile. Aí o cliente precisa pegar essa informação de retorno a quem eu sou ou qual é essa sessão que foi aberta com o meu servidor que eu estou conversando. Na próxima requisição eu tenho que mandar essa informação para o servidor recuperar um estado que ele possa ter armazenados interiormente, por exemplo, uma sessão. Terceiro princípio, deve ser armazenável em cachê. As requisições devem ser possíveis de cacheamento. Que palavrinha, né? Tão ruim. Aportuguesar os termos em inglês. Então, cacheable. Ele deve ser possível de ser cacheado. As restrições de cachê exigem que os dados em uma resposta a uma solicitação ou requisição sejam implicitamente ou explicitamente rotulados como armazenáveis ou não armazenáveis em cachê. Então, o servidor ou o cliente vai dizer assim, pode fazer o cachê da resposta. Essa rotulação, essa identificação de aquela resposta, principalmente, que ele está falando da resposta. Uma resposta. Então, o servidor está dizendo assim, esta resposta que eu estou te informando, ela está cacheada. Por exemplo, e informa um timestamp. Essa informação está em cachê e vai durar 1 hora. Por que isso? Se uma resposta puder ser armazenada em cachê, o cachê do cliente terá o direito de reutilizar os dados de respostas para solicitações equivalentes posteriormente. O meu cliente aqui, o navegador web, acessou um relatório. O relatório é de vendas do dia. Cara, se eu ficar armazenando, ou se eu ficar processando o relatório de vendas diária toda hora que a requisição for realizada, tem uma série de implicações tecnológicas ou de consumo de recurso, provavelmente, nos servidores. Então pode ser uma decisão de que uma resposta de me dar o relatório da situação de vendas atual seja gerado de hora em hora. Quer dizer, a primeira solicitação para este recurso REST, a sua resposta informa, estes são os dados, essa resposta está em cachê, esse cachê vai durar 60 minutos. Aí o cliente pode tomar a seguinte decisão. O usuário, por exemplo, foi lá e deu F5 2 minutos depois. Então, o cliente, a aplicação cliente, pode tomar a seguinte decisão. Esse recurso que o usuário está pedindo para eu solicitar ao servidor está em cachê, e falta 58 minutos para ser atualizado. Não vou lá de novo. Então, o próprio cliente podia ter armazenado essa cópia em cachê local, porque se ele perguntar, ele vai receber a mesma cópia de dados, mesmo resultado. E ele automaticamente mostra, veja o tempo e a economia de recurso que a gente tem, recurso tecnológico e tempo em execução. Quarto princípio, interface uniforme. Este eu diria para vocês que é provavelmente o princípio, a restrição mais identificadora do que é REST e a que mais define uma API REST e a que mais norteia a modelagem de uma API REST de forma estável, robusta e de qualidade. Tá? O que é interface uniforme? Ao aplicar o princípio da generalidade da engenharia de software, se vocês derem uma olhada no meu material de orientação a objeto, eu falo da contextualização, responsabilidade de funções, métodos, tudo bem, a baixo nível.
Mas isso está relacionado à generalidade. Algo tem que ser geral, genérico, abstraído de forma a não necessitar de uma dependência grande de tecnologia, às vezes, ou de componentização. Tá? Então, se eu aplicar a generalidade, isso quer dizer que, pensando na interface, aplico a generalidade à interface do componente, a arquitetura do sistema é simplificada e a visibilidade das interações é aprimorada. Vou falar de outra forma. Se eu definir padronizações, eu generalizo todas as chamadas para um recurso que retorna uma coleção, devem ser feitas com esse método, a gente já vai entender métodos, esse método e no plural. O nome final tem que ser no plural. É uma generalidade. Eu não estou dizendo assim que para acessar o recurso de clientes eu tenho que chamar o /cliente com o método get. Para acessar o recurso de produto, eu chamo produtos e eu posso usar o put, que é outro método. A gente já vai falar sobre eles. Tá errado. Eu não generalizei, eu não padronizei, não uniformizei. E daí que vem o nome deste princípio. Eu não uniformizei a minha interface. Então, essa uniformização, padronização do que eu consigo padronizar, né? Cliente tem que retornar cliente, o cliente não vai retornar produto, mas método que retorna listas, método que retorna um único recurso, método que altera um recurso, tudo isso deve ser uniformizado para que os clientes consigam usar os serviços de uma API REST de forma uniforme. Então, para obter uma interface uniforme, várias restrições arquitetônicas são necessárias para orientar o comportamento dos componentes. Então, REST é definido por 4 dessas restrições de interface. Tem uma aula específica falando de restrições da interface, que são identificação de recursos, manipulação de recursos por meio das representações, mensagens autodescritivas e hipermídia como motor de estado do aplicativo. Fala um pouquinho hoje sobre cada um deles, mas nós temos uma aula que aprofunda e descreve cada uma dessas identificações de maneira mais detalhada, até para poder descrever uma estratégia de modelagem de nomes mesmo de recursos ou modelagem de uma API REST. Quinto dos nossos princípios se chama sistema em camadas. Eu trabalho com esse conceito há pelo menos uns 15 anos. A MVC, professor, vamos falar do MVC? Ainda tem gente falando que MVC é... Descobri o MVC, minha vida mudou. Então, o Model View Controller é um sistema de múltiplas camadas. É uma arquitetura que pode ser aplicada a múltipla camada ou padrão de projetos. Também são aulas específicas. A questão do multicamadas é eu definir bem responsabilidades em uma determinada camada da minha aplicação, de forma que ela tenha menos dependência possível de outras camadas que estão muito distantes e que ela somente enxergue as camadas mais próximas a ela. Vamos ler aqui o conceito, vai ficar mais fácil. Então, o estilo de sistema em camadas permite que uma arquitetura seja composta por camadas hierárquicas, restringindo o comportamento dos componentes de forma que cada componente não possa ver, não possa enxergar, não possa interagir além da camada imediata com a qual está interagindo. Claro, se eu tenho múltiplas camadas, eu tenho uma stack, uma pilha, provavelmente. Essa é uma das formas de representar. Então, se eu tenho uma camada no meio, ela não está interagindo somente com uma camada, ela está interagindo provavelmente com a camada hierarquicamente superior e hierarquicamente inferior. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma camada aqui, ó. Vou desenhar genericamente. Então, vamos desenhar aqui uma simulação de um sistema múltiplas camadas. Imagina que essa daqui é a minha interface. Eu posso chamar... vamos começar com uma interface genérica. UI. User Interface. Ok? Vou aumentar isso aqui para ficar melhor de enxergar. Eu tenho a interface da minha aplicação. Eu vou lá e desenho uma API REST. Beleza, isso é uma camada. Okay? A API REST é uma camada que pode conversar, pode receber. É uma camada que pode receber
comunicações, certo? Solicitações e responder. Então, provavelmente uma interface do usuário conversa com uma API REST. Ótimo. Toda a lógica está aqui? Eu diria que não. Eu não vou representar toda a lógica, eu não vou manter toda a lógica da minha aplicação na API REST. Eu uso a API REST como uma interface mesmo, a parte de comunicação que externaliza os meus serviços internos. Aí eu consigo ter uma série de garantias, por exemplo, garantia de segurança, de comunicação interna. E a minha API REST, ela pode sim vir aqui e fazer o quê? Conversar com uma camada que é a camada de domínio, por exemplo, que é onde está a lógica da minha aplicação, que está conversando com, que está entendendo o que está vindo de requisição, está manipulando as requisições que vêm, como é que eu salvo um cliente, como é que eu gero uma nota fiscal, posso ou não gerar uma nota fiscal, os dados que estão vindo, então são tratados a entrada nessa camada de interface com o mundo exterior, por exemplo, e uma camada mais interna trata realmente da lógica, impõe as regras de negócio. E provavelmente uma camada de domínio pode estar conversando com uma camada mais inferior ainda, que é a camada de persistência de dados. Ou eu posso ter os modelos de dados como uma camada? Posso. E os modelos de dados, eles podem estar conversando com uma camada que é uma camada de repositórios, ou diretamente com as persistências. E a camada de repositório pode estar falando com uma camada mais inferior que a de persistência. Conseguem abstrair? Olha quantos níveis eu tive aqui. Então, cada uma das camadas é isso que a API REST indica. Cada uma das camadas deveria estar desenhada de uma forma que uma camada não acesse outra que ela não consiga enxergar. Eu não poderia deixar a minha interface falar direto com o meu domínio. Eu tenho que obrigatoriamente fazer a minha interface passar. Isso aqui não pode. Eu tenho que obrigatoriamente fazer a minha interface passar pela API. Vantagens também, eu posso ter, vamos dizer que essa aqui é a interface web. Eu posso ter uma interface mobile. E aí começa a ficar legal. Reaproveito a minha API. Ok? A minha API só enxerga domínio. Daqui para baixo é provavelmente uma estrutura mais interna, mas essa API poderia estar... Vejam como é que começa a dar possibilidades de uma estrutura bem robusta. A princípio parece complexa. Isso não é necessariamente daí já um desenho daqui onde eu estou escrevendo para baixo, não é necessariamente um desenho do REST, né? O REST se preocupa em descrever múltiplas camadas, principalmente para garantir isso daqui, que é uma interface, podendo ter várias, na verdade, interfaces, várias camadas de interfaces conversando com o REST. Eu posso ter uma outra interface, eu posso ter um outro cliente aqui, que seria, de repente, um cliente, um software qualquer, que conversa com a minha interface. O back-end desse software conversa com a minha API REST. Ok? Mas é principalmente para blindar e dar uma garantia que nenhuma dessas camadas externas, nesse caso, estão acessando, por exemplo, o domínio direto ou tentando ir direto para o repositório de dados. E aqui já me garante, pensando na engenharia de software, a construção de um software muito reutilizável e onde eu posso tirar pedaços, né? Podia tirar esse cara e inserir outra camada aqui com uma tecnologia diferente ou com um conjunto de regras de negócio diferente adequado em determinados momentos. Posso versionar, eu posso fazer essa camada aqui, eu também posso ter camadas de API. E daí, nesse sentido, tem mais lógica o que está descrito na dissertação REST. Eu posso ter uma outra API lá, REST do Google, por exemplo. E eu poderia ter toda essa minha API trabalhando com o Google e essa ser a minha aplicação. Essa API REST da minha aplicação é a minha aplicação e eu estou usando toda a API REST do Google para fazer o armazenamento de dados, que daí ele tem todas as camadas internas. Então, estão vendo como eu não consigo saltar camadas. E é esse o sentido que estava descrevendo a teoria lá. Ok? Sistemas em camadas é um dos princípios e tem relação com isso que eu acabei de demonstrar naquele exemplo lá de uma arquitetura pensada em camadas para um software. Sexto princípio e o último descrito
pelo Roy é código sob demanda. Este é um princípio opcional e eu vou te dizer que ele é complexo e muito pouco implantado atualmente. Então, o REST permite que a funcionalidade do cliente seja estendida por meio do download e da execução do código na forma de mini aplicativos ou scripts. Isso significa os clientes reduzindo o número de recursos necessários para serem pré-implementados. Seria mais ou menos a ideia de eu conseguir baixar um applet ou baixar um pedaço de um código junto do meu sistema cliente desse serviço e rodar local, reaproveitar ele localmente. É muito difícil de gerar dessa maneira. Uma outra forma de implementar isso daqui, a gente vai ver, é que cada representação de um recurso deve conter informações necessárias para que o cliente possa tomar decisões de como chamar o recurso ou chamar outros recursos, mas permite o código sob demanda.